Se você já teve interesse em tocar violão, provavelmente já se perguntou: quanto tempo normalmente demora para conseguir aprender? Considerando sair do nível básico, será que demoraria um ano? Será que demoraria 6 meses? Será que demoraria 10 anos? Quanto tempo demoraria? Até porque eu assistia a galera treinando e ensinando, eu falava, cara, isso aqui nem é tão difícil. Aí chegava na hora, tocava essa bela dessa porcaria e ainda ficava com todos os dedos doendo. Bom, esse literal era eu. E hoje nesse vídeo eu vou te contar sobre minha experiência de um mês tocando violão. O que eu fiz para aprender, quais erros cometi, tudo vou falar aqui. Mas claro, lembrando a todos vocês que eu estou aprendendo. Então, o intuito desse vídeo é muito mais mostrar a realidade e a visão que o iniciante tem ao iniciar seus estudos no violão. Até porque muitas pessoas mais experientes na área podem dar dicas muito melhores que as minhas. Então, sem querer enrolar muito, vamos logo começar esse vídeo. A primeira coisa que eu queria falar é que eu literal não demorei exatos 30 dias ou exatos um mês, já que acontecia que tinha dias que eu não tocava no violão e esses dias eu dei aquela desconsiderada. Então leve esse vídeo como exatos um mês que todos os dias foram tocados. Bom, depois que eu peguei um violão emprestado na mão de um amigo, eu acabo considerando que a parte mais difícil da minha primeira semana foi literal a dor nos dedos, já que basicamente eu tinha que praticar todos os dias com eles doendo. Então meio que eu não conseguia treinar 20 minutos seguidos, mas sim eu tinha que fazer uma divisão de treinar tipo 10 minutos de manhã, 10 minutos da tarde ou 10 minutos da noite. E para conseguir aprender ou saber por onde começar, eu só cheguei no YouTube e pesquisei curso de violão rápido, prático e de grátis, no qual apareceu o curso desse mano aí, que por sinal parece ser muito gente boa, que no caso ele passava alguns vídeos e apostilas de treino para você conseguir praticar a troca das cordas no violão. Além disso, eu tive que parar para aprender as notas musicais, saber como as cordas do violão funcionam e como conseguir tocar a sua primeira música, onde após fazer uma série de exercícios e após também fazer uma palheta improvisada com CD velho em casa, eu fui lá e comecei pela música Ode to Joy, que por sinal me quebrou completamente, até porque foi aí que realmente ficou difícil. Os outros exercícios foi o que? Um negocinho bestinha ali pra trocar a mão, não sei o que. Meu irmão, quando chegou essa música, foi papo de demorar um tempinho, tá? Pra conseguir aprender. Tinha que fazer uma troca rápida nos acordes, e para isso dependia de minha coordenação motora, que vamos dizer que não é muito boa. Bom, apesar de eu não saber exatamente quanto tempo eu demorei nessa música, eu acredito que seja por volta de uns 6 dias, uma semana. Não era nem tipo o ápice da música, sabe? Até porque se fosse para levar em consideração o ápice da música, eu ia ficar muito tempo em uma aula e muito tempo em uma música só. E não era isso que eu queria. Eu ia masterizando uma música ao mesmo tempo que ia aprendendo outras. Então, quando eu conseguia tocar o mínimo e agradável, eu passava para outra aula, tentava aprender outra música e meio que ia tocando as duas ao mesmo tempo, sabe? Depois disso, na próxima aula eu aprendi a música Canção do Vento, que por sinal foi muito mais simples, talvez levando em consideração o fato que eu já tinha me acostumado com a troca das cordas. É mais rápido aqui agora. E que após tocar essas duas músicas eu tava me sentindo um monstro do violão. E por causa disso eu falei, mano, vou pesquisar algumas músicas que tenham dedilhados no YouTube. Dedilhados fáceis que eu poderia conseguir tocar. Pensando nisso, eu peguei dois dedilhados de duas músicas que eu gosto bastante, que no caso são Other Side, de Red Hot, e também Come As You Were, da banda Nirvana.
final, velho. No final eu erro. Esses dois dedilhados foram bastante importantes para me manter motivado, já que eram literais músicas que eu gostava e que eu me via tocando elas. Só que eu tava muito ansioso para aprender os acordes, era literal a parte que eu mais queria aprender do violão. Então, enquanto meio que eu ia treinando esses dedilhados, eu tentava assistir a próxima aula do curso. Que meus amigos, Deus me perdoe, mas que aula miserável. Essa aula foi um literal abismo entre eu e o violão. E inclusive foi nessa aula que eu praticamente parei de tocar por um tempo. Essa aula foi um baque, uma quebra de expectativa tão forte que eu literal não saía do lugar. Eu tocava e não via resultado. É tipo aquela sensação de tentar e nunca sair do lugar. Vou tocar um pouquinho aqui e ver se dá certo. Tá saindo errado, velho. No mínimo, eu fiquei tipo uns 6 dias treinando sem ver resultado. E como isso foi um divisor de águas tão grande, para eu não me sentir tão paralisado assim no tempo, eu continuei treinando os outros acordes que eu tinha aprendido. Os acordes que eu tive que aprender foram os de Mi menor e o de Ré maior. Tudo isso para conseguir tocar a música, para não dizer que eu não falei das flores. Só que foi aí que então que um abençoado por Deus me falou onde eu estava errando. Mas aí, família, antes de eu falar onde eu estava errando, deixa aquele like, aquela inscrição, comenta qualquer coisa aí embaixo. Pô, é mó trampo gravar sem meu ventilador, filho, não aguento não. Pô, deve estar fazendo uns 60 graus aqui, velho. Então se vocês puderem deixar aquela fortalecida aí, pô, ia salvar demais. Então, continuando o que eu estava falando, mesmo eu conseguindo fazer a troca dos acordes, o meu som ainda continuava extremamente horrível. Então, o que ele basicamente me ensinou foi pegar esses dois acordes que eu tinha aprendido e usar eles para poder tocar em um ritmo totalmente diferente. Ele me mostrou diferentes maneiras de tocar a mesma música. Sério, isso abriu minha mente. Porque até o momento, eu só pegava esses dois acordes e ficava tocando para baixo sem parar, sem pensar em um ritmo. E acabava que ficava essa porcaria aí. Então, se eu pegasse os exatos mesmos dois acordes que eu tinha aprendido e aplicasse de uma maneira diferente, eu poderia dar forma a alguma música. E foi aí que, pam, de uma hora para outra, eu já senti uma tremenda mudança em minha música. Nada muito surpreendente e tal, até porque o meu som ainda continuava feio. Mas mesmo feio, isso me serviu de muita inspiração para poder continuar, sabe? Por isso que eu prefiro tocar com ritmo, porque eu tô aprendendo, né? Eu finalmente vou poder avançar de aula. Com isso eu consegui passar tranquilo a 7ª aula do curso e comecei a escolher literal todas as músicas que eu queria aprender. Mas é claro, músicas de dois acordes. Ele me deu várias opções e exemplos como Charlie Brown Jr. e Legião Urbana. Mas eu vi outras duas músicas que pareciam ser muito fáceis. E eu tô falando das músicas Something the Way e About a Girl do Nirvana. Bom, eu vi essas duas músicas por meio de um canal no YouTube e decidi que eu queria aprender elas, por parecerem justamente muito fáceis. Escolhi de cara Something the Way por ter um acorde que eu já sabia. Só que teve um problema. Como eu disse no início do vídeo, o violão foi emprestado. E se era emprestado, óbvio que uma hora eu tinha que devolver. E no fim de tudo eu não consegui treinar a música perfeitamente. Mas por outro lado eu tô muito feliz pelo progresso que eu consegui nesse curto período de tempo que eu toquei. Foi muito divertido me reunir com alguns amigos para trocar papo sobre música ou violão. E principalmente foi muito divertido aprender um instrumento novo. Acredito que foi uma boa experiência. E por isso acredito que no futuro talvez eu vá repetir. E se eu repetir, a minha meta agora vai ser a música de The Last of Us. Papo reto. E também agradecendo a todos vocês que ficaram até o final.
Um abraço a todos e obrigado pela atenção.